Aí, galera, voltamos aqui do canal mais esperado aí pela galera aí, o Usa Esporte. Seja bem-vindo você que está passando aqui a primeira vez nesse canal aqui. Seja muito bem-vindo e não esqueça de curtir, dar like e compartilhar. E também, ó, ativa o sininho para quando tiver novos vídeos no canal, você receber as notificações. Galera, então vamos continuar aqui com o glorioso, né, com o fogão aqui, as últimas informações do dia 27/12/2024. Daqui a pouco estamos chegando no ano novo, ano de 2025, e temos muitas tarefas a fazer. Galera, vamos ver como é que está o mercado aqui do Glorioso e também como que tem as reportagens têm falado aí. Vamos seguir aí os melhores da partida, o time que foi organizado aí para a seleção do ano, né? E vamos acompanhando com a gente. Diz aí você se você concorda com esse time ou não, ou se você trocaria e colocaria outra pessoa nesse time ou não, outro jogador, né? Então vamos ficando por aqui, vamos acompanhando aí junto comigo esse andamento de hoje, que é sexta-feira, do futebol e notícia aqui no Usa Esporte. Vamos lá. Quem também está se movimentando no mercado da bola é o Botafogo. Depois de perder Thiago Almada, a direção quer contratar um atleta com características semelhantes e vai fazer uma proposta por um atacante que atua no futebol inglês. Trata-se do paraguaio Almiron, do Newcastle. Aos 30 anos, ele perdeu espaço nesta temporada, mas os ingleses pedem cerca de 10 milhões de dólares para negociá-lo. Além do paraguaio, Textor também deseja contratar o meia Marlon Gomes, revelado pelo Vasco, que está no Shakhtar Donetsk da Ucrânia. A intenção do Glorioso é de chegar a um acordo com o atleta para depois negociar com os ucranianos. Destaque especial, o Botafogo nessa missão, Almiron seria uma boa? É um jogador, para mim, bem diferente do Almada. Muito mais um cara de 1 contra 1, mais para jogar pelo lado direito do campo. Os melhores momentos do Almiron, pelo menos, foram nessa faixa de campo. Faixa essa que hoje pertence ao Luiz Henrique. Não vejo o Almiron jogando por dentro ou pelo lado esquerdo. Talvez um cara como peça como composição de elenco, um possível substituto para o Luiz Henrique, até porque, para mim, o Luiz Henrique é bem mais jogador que o Almiron. Se vale colocar todo esse dinheiro no jogador paraguaio, aí é uma questão do Textor. Eu acredito que não seja o negócio dos sonhos para o Botafogo. O Botafogo ganha a Libertadores. No momento da euforia de ganhar a Libertadores, o Barbosa sai e fala: eu não sei se esse vestiário estará junto no próximo ano. Sim. Muitos não estarão aqui. Não foi isso que teve lá, Pedrão? Sim. Eu estou enganado, de repente eu ouvi coisa que não é. Então, isso me deixou um pouco assim com o pé atrás. O Almada, a gente já sabe que tinha um compromisso assumido, que em janeiro ele iria para a França. Ponto. Né? O Luiz Henrique pode ir ou não. Esse é um outro ponto que precisa ser observado. O Barbosa, ele vai? O Bastos vai? Quais jogadores ficarão? O Eduardo vai ter o contrato renovado? Mas Barbosa e Bastos você repõe. Você não repõe Luiz Henrique, você não repõe o Almada, eu acho que você repõe acho que você também. não libera os dois zagueiros. A Almada é duro para repor, Silas. Ah, mas você acha É se duro, tiver porque dinheiro, os dois meias do banco, né, o Romero e o Eduardo, terminam o contrato, dia 31. Então, são peças que o Tiquinho, o centroavante, vai ficar, porque ainda tem contrato. O bom é que ele já sabe o caminho, né? Isso. Ele já Mas sabe o saber, caminho, o treinador ele sabe a questão da imposição. Essa é uma questão, né? O treinador fica. Porque esse é um treinador que o Botafogo acertou na contratação com o perfil dos jogadores que tinha. O Botafogo tinha um elenco, mas precisava de um treinador. Mas precisava contratar um treinador que soubesse encaminhar a situação, como é que esses caras jogavam. E ele se encaixa perfeitamente. Ele começa a temporada como técnico do Botafogo, estreando em Quito, na altitude, e jogando no 4-2-4, gente. Esse cara é ambicioso, esse cara gosta de jogar no ataque, então isso me parece o mais positivo. O jornal É o País divulgou hoje os 5 indicados ao tradicional Prêmio Rei da América em 2024.
São 3 jogadores do Botafogo na lista. Lista essa que tem Messi, simplesmente Lionel Messi, com 34 jogos, 27 gols e 17 assistências. O Léo Fernandes do Peñarol, em 47 jogos, foram 22 gols e 18 assistências. E aí vem o trio do Botafogo. O Luiz Henrique, em 61 partidas, 14 gols e 6 assistências. O Savarino, 65 jogos, 15 gols, 14 assistências. E o Thiago Almada com 45 gols, 45 jogos, 10 gols e 3 assistências. Ainda tem o período que ele atuou no Atlanta United antes da transferência aqui para o Botafogo. A gente se acostumou que esse prêmio do Rei da América normalmente fica mesmo para o cara decisivo em Libertadores e tal. Tanto que o Luiz Henrique fez uma tatuagem com o título da Libertadores, ele foi escolhido o melhor da final e ele tinha já se antecipou e botou um Rei da América ali. Mas a turma não contava que o Messi agora também joga no continente e poderia entrar nessa lista. Mas por justiça e porque foi, lógico, que um dos meninos do Botafogo deve ser escolhido, pelo menos na minha opinião, eu acho que o Luiz Henrique iria muito nessa linha do quão decisivo foi na final, com gol, enfim, participativo. Embora acho que na temporada também Savarino e Almada tenham feito um 2024 assim irretocável. Pois é, a questão é essa, né? É muito difícil escolher entre os jogadores do Botafogo. Não é uma escolha fácil e qualquer um dos 3 acho que estaria bem escolhido. A presença do Messi tem a ver com a Copa América, evidentemente. É o representante da Argentina campeã da Copa América. Porque não é nem que o Messi tenha feito uma Copa América como ele fez a última Copa do Mundo, por exemplo. Né? Porque acho que aí até se justificaria plenamente a presença dele. Mas, enfim, a Argentina ganha a Copa América, tem que ter alguém da Argentina. E aí você coloca o nome que simboliza, que representa a seleção melhor do que qualquer um. Até porque você não teve um destaque individual da seleção argentina tão claro. Agora, entre os 3 do Botafogo, é muito difícil escolher. Eu até acho que, assim, a temporada do Almada foi espetacular. Porém, ele jogou metade da temporada. Então, Já valeria como argentino na lista, poxa vida. É verdade, tá bom. Não precisaria puxar Léo Messi e deixar o Almada. Isso, é verdade. Não poderia ser uma... Poderia, agora que me ocorreu uma também. solução. Mas é que, obviamente, todo mundo gosta de ter o Messi, né, nos prêmios, nas competições, como a gente viu no Mundial de Clubes, no Super Mundial da FIFA e tudo mais. Deram um jeito de o Messi estar lá, né, do Messi estar presente. Mas entre os jogadores do Botafogo, assim, até para usar critérios, porque quando é muito difícil assim, eu gosto de pegar alguns critérios. O Almada chega na metade da temporada. E para mim ele seria pela metade de temporada. Se ele faz uma temporada inteira do jeito que ele jogou meia temporada, para mim não ia ter a menor sombra de dúvidas. O Almada seria o meu escolhido. Não sendo assim, e por quanto foi decisivo na final da Libertadores, como você disse, Glaucio, eu acho que o meu voto vai para o Luiz Henrique. Não acho que seja fácil, o Savarino também teve uma temporada espetacular. Se eu tivesse que votar, eu votaria no Luiz Henrique. Eu botei na seleção do Campeonato Brasileiro, o John, porque eu acho que ele foi um goleiraço ao longo da campanha do Botafogo no título brasileiro. E na Libertadores, em um momento, ele foi muito decisivo, que foi na decisão com pênaltis contra o São Paulo, nas quartas de final. Então, todo time brasileiro campeão de Libertadores tem um momento da campanha que o goleiro é decisivo, seja numa oitavas, numas quartas, enfim. E eu acho que o John teve o protagonismo dele nas quartas de final contra o São Paulo. E acho que ele foi um goleiro muito seguro, de defesas assim muito difíceis ao longo do Campeonato Brasileiro. Então eu vou de John. Mas vejam que temos bons goleiros no futebol brasileiro. Eu acho que o Hugo merecia estar nessa pré-seleção também. Eu ia falar isso. É verdade. Na pré-seleção não seria o meu goleiro do ano. Acho que o John foi mais, até pela regularidade e tal. E pelos títulos também, que eu sempre dou um pezinho a mais. Já que você citou o Hugo, temos 5 aqui. Quem você tiraria desses 5 para colocar o Hugo, por exemplo? Tiraria o Léo Jardim, por exemplo. Tiraria? Tiraria. Pô, mas o Léo Jardim fez um ano muito regular, né? E a gente, assim, a questão do critério mas é que o Hugo chegou em alguns momentos final, importantes. Né? Eu acho que ele é um jogador muito importante para o Vasco, tá? Mas eu acho que o Hugo foi mais decisivo no Corinthians do que o Léo no Vasco. O Léo foi até convocado de repente o Hugo, né? De repente o Hugo ele foi, pelo tempo que ele ficou, melhor até, só não foi melhor do que o John, eu penso aí.
A chegada dele foi... João Ricardo também fez um belo campeonato brasileiro. Todos pegaram muito. O Everton, por exemplo, teve um começo de ano, né? Mais ou menos, ali abaixo do nível dele. Bom, né? Mas esse ano eu acho que ele deu uma arrastada. Ele foi muito bem. O pessoal às vezes fala, né? o Alex é clubista e tal, quando vai falar dos jogadores do Corinthians e do Inter, principalmente. Mas não, mas se for ver o que o Hugo causou numa saída do Cássio. Não é fácil. Tanto de dúvida que ele carregava com ele e o que ele fez realmente, assim, Eu acho que ele foi é bom citar. Ele foi mais protagonista na campanha do Corinthians do que o Léo Jardim na campanha do Vasco. Mas sabe assim? Todos os goleiros. Embora o Léo tenha tido bons momentos no Vasco. Mas Vocês não acham que também tem a ver com o fato de o Vasco não conseguiu grandes feitos na temporada, né? Ele apenas permaneceu na primeira divisão. O Corinthians também não, né? Se você for bem, mas é que ganhou uma vaga na pré-Libertadores, é que chamou a atenção. É que o fim de temporada do Corinthians foi de mas o processo de recuperação do Corinthians passa pelo Hugo. Claro que sim. Claro que sim. Até ele estabilizou a posição com a saída do Cássio e do Carlos Miguel, ficou aquele negócio, quem vai pegar isso aqui? E a gente tem que saber que, assim, nas passagens do Hugo, tanto no jogo jogado no momento ruim do Corinthians, ele pegou, e teve os pênaltis, né, cara? Decisões assim. Do Bragantino na Sul-Americana, Ele foi muito bem, cara. E que foi bom pra ele, como profissional, de falar, poxa vida, você tem uma oportunidade, garoto, vai lá pra poder fazer. Mas acho que é justo citá-lo. Mas o John é melhor. Eric, você vota aqui. Você pode votar no Hugo, mesmo não estando aqui, você pode votar em alguém que não esteja na nossa pré-lista aqui. Voto no John. A seleção dele é John, Vitinho, Bastos, Barbosa, Alex Telles, Marlon Freitas, Gregory, Almada, Luiz Henrique, Savarino e Igor Jesus. Não, E ele diz, quem discordar é clubista. O time que ganha brasileiro e ganha Libertadores, tá certo. Jogando futebol. Hashtag troca de técnico é o Arthur Jorge, presidente é o Textor. Eu, na minha seleção, assim como votei também no Campeonato Brasileiro, né, na votação do final do ano lá da CBF, o meu goleiro também é o John, do Botafogo. Acho que fez um ano irretocável, né? Nos embalos de sexta-noite, não sábado à noite. Um grande time começa por um grande goleiro e o John não negou o ditado. Sim, teve jogos em que ele fez defesas assim fundamentais na campanha, sabe? Jogo de 1-0, jogo de 2-1 e ele pegou uma bola decisiva. Não, ele é muito bom goleiro, né? Já havia sido muito bom no Santos, né? Vice-campeão da Libertadores e de novo no Botafogo agora repete o bom ano. São 2, 3, 4, 5, 6, 7 zagueiros, certo? Colocamos o Léo Ortiz de zagueiro aqui, porque ele é um zagueiro, né? Embora tenha jogado muitas partidas como volante, né? Mas o Léo Ortiz entrou na nossa pré-seleção como um zagueiro. Então, Alan Franco do São Paulo, Barbosa e Bastos, a dupla do Botafogo, Gustavo Gomes do Palmeiras, João Marcelo do Cruzeiro, Léo Ortiz do Flamengo e o Vitão do Internacional. E aí, Eric? Escolhe os dois logo? Já pode escolher os dois. No Brasileirão, eu escolhi Vitão e Barbosa. Mas como é da temporada toda, né? Não é só o Brasileiro, engloba Libertadores, engloba outras competições. Eu vou de Léo Ortiz e Barbosa. Léo Ortiz e Barbosa. E aí, Alex? Cara, se fosse ver, o Flamengo é impressionante, né? Esses 3 zagueiros aí que eles têm é muito louco, né, cara? Qualidade, né? E os outros 2 poderiam estar aí também, né? O Fabrício Bruno e o Léo, né? O Léo terminou o ano sendo convocado, né? O Léo Ortiz. É verdade. Ele ganhou a posição no campo do Fabrício e na seleção também, né? Tomou do João Marcelo. João Marcelo também veio O Alan Franco fez uma bela temporada no São Paulo também. Jogou muita bola. Fez. O Gustavo Gomes, eu acho que ele fez abaixo do normal dele, né? Ainda assim é um nível normal. É que o nível dele é muito alto. Rapaz do céu. No passado, o melhor zagueiro do Palmeiras foi o Murilo. Eu acho que no passado o Murilo jogou muito, né? Esse ano teve muitos problemas com lesão, físicos, né? E aí entrou o menino que jogou bem, o Vitor Reis. Foi bem também, é uma promessa. Bom, mas aí, do jeito que tá, eu vou contigo. Eu vou de Léo e Barbosa, mas poderia ser Bastos e Barbosa também, porque o Bastos... Podia ser Léo Ortiz e Bastos também. Mas eu iria com a dupla do Botafogo. Acho que Bastos e Barbosa, os dois formaram uma dupla É que o Léo Ortiz teve aquela situação. Ele começou super bem o ano no Bragantino. Ele veio, depois demorou um pouco para jogar, mas sempre que jogou, ele foi super bem, de volante ou de zagueiro. Se for ver, é quase o melhor. Cabeça a cabeça ali. É quase o melhor zagueiro no futebol brasileiro, assim, né? Tá ali nessa coisa, mas acho que fica justo. O Vitão jogou muito depois, aquela questão de ser vendido e voltar. Todos os votos. Interessante. É que assim, eu tô somando todas as competições, né? Claro. Assim, o Flamengo não fez uma grande Libertadores, mas o Léo Ortiz se salvou na Libertadores. Aí o Felipe assume, ele recoloca ele na zaga como titular e ele deslancha, né, cara?
Ele deslancha o Léo Ortiz. Não, é muito bom. Ele sobra, né, assim, coisa. Mas o que o Bastos também fez aos 34 anos, ninguém conhece. Puxa vida, aí outra, espetacular. foi o verdadeiro, assim, o cara que liderou a defesa do Botafogo. Eu acho que o Barbosa fez um segundo semestre espetacular. Os dois foram muito bem. Pelo alto, cara, ele é quase imbatível. Mas times quem quando começavam a... O Arthur, primeiro ele conseguiu encaixar, parece que foi o Bastos. Começou a jogar bem. Jogava ele e o Walter, né? Antes do Barbosa. Depois aí sim. Que o Barbosa, a primeira impressão que eu tive do Barbosa foi terrível. Eu achei ele muito atabalhoado, né? Ele era meio atrapalhado. Eu falei, cara, esse cara é meio estranho, né? Não bate bem. E ele bate bem na bola também. O Tico e o Teco não funcionam bem. Mas, de repente, ele começou a engrenar, ganhou confiança e, se transformou num dos melhores zagueiros do campeonato. Para mim, na temporada, a dupla do Botafogo foi imbatível. Eu votaria Bastos e Barbosa. Eu voto Bastos e Barbosa. Mas, pela maioria, então, a nossa seleção fica com Léo Ortiz e Barbosa, os dois zagueiros. Vamos aos laterais esquerdos. O meu amigo Cauê Dias manda aqui. Agora a disputa vai ser difícil entre Alex e Felipe Diniz. Mas eu nunca joguei de lateral, Cauê. Eu sou um meia habilidoso, criativo. Você me chamar de lateral, pô, isso é uma ofensa. Mas vamos lá, os laterais pré-selecionados aqui, ó. Guilherme Arana, Bernabei, Cuiabano, Lucas Piton e Lucas Esteves, do Vitória. Eu vou começar dessa vez, eu já voto no Bernabei, que eu acho que fez um ano muito acima da média. Se não tivesse o Bernabei, eu votaria no Cuiabano. E a sorte do Bernabei é ter aparecido um lateral esquerdo na vida dele como técnico, né? Porque ele não jogava. Pois é. Ele não jogava quando estava o Cudê. Impressionante isso, cara. Nada, nenhum momento. O coloca e ele faz segundo turno espetacular. Uma força física impressionante, aparece o tempo inteiro. E agora está todo mundo tentando contratar, né? Porque ele é do Celtic, está emprestado no Internacional. E agora já há outros interessados aí na porque contratação parece que tinha dado como certo no Intra, aí parece que deu algo assim. Travou, né, a negociação. O Celtic vê alguém chegando, querendo pagar $1 milhão a mais. É uma posição que é difícil de você achar, né? Mas aí que tá o detalhe, o Inter certeza que vai fazer um sacrifício. Tem que fazer, né? Não dá pra perder um jogador desse, cara. Um jogador muito raro pra você perder. É legal. E aí, Alex, quem você escolhe? Eu gosto dos nomes, mas eu voto no Bernabei, mas, cara, o Piton, ele tem uma importância acho que o Piton vale um voto de homenagem, né? Aquele negócio que o torcedor do Vasco gosta, que ele não cruza, ele faz amor, né, cara? Piton, ele ajudou em muitos gols, vamos dizer, do Verratti. Tanto que o Vasco, quando ele era bem marcado e foi bem marcado, o Vasco demorou mais pra andar. Então também é um baita nome, mas eu voto no Bernabei. E aí, Eric? Não, Bernabei. Bernabei também. Então, por unanimidade, Bernabei é o lateral esquerdo da nossa seleção. A primeira unanimidade ou você votou no John também? Votei no John. Então, também. O John também foi unanimidade, verdade. Vamos aos volantes, então. Vamos com um volante e 2 meias, pode ser? Vai com o negócio de 4-3-3? Vamos de 4-3-3? Alisson do São Paulo, Gerson do Flamengo, Gregory do Botafogo, Richard Rios do Palmeiras, Marlon Freitas do Botafogo e Hércules do Fortaleza. Então, mas eu acho que aí o Gerson é meia, né? O Gerson não jogou de volante no Flamengo. Jogou mais mas o Marlon Freitas está na minha seleção. Marlon tá bom. Justo. Eu vou de Marlon Freitas. Eu escolho o Marlon Freitas. O Marlon tá na seleção. Marlon pronto. É isso aí, Marlon tá. Marlon é unanimidade. Veja que são muitas as opções aí. Agora eu quero ver. Olha só, Luceiro do Fortaleza, Hulk do Galo, Flaco Lopes do Palmeiras, Estevão do Palmeiras, Arias do Fluminense, Alejandro do Vitória, Luiz Henrique do Botafogo, Pedro do Flamengo, Savarino do Botafogo, Verratti do Vasco, Wesley do Inter e Yuri Alberto do Corinthians. E aí, Alex? Unanimidade, tá? Luiz Henrique, Savarino e Estevão. Ataque de mobilidade, né? Muita mobilidade. O melhor técnico da temporada. As opções vão aparecer para vocês. Imagino que seja, né? Mas temos ótimas opções. Arthur Jorge, do Botafogo, Abel Ferreira, do Palmeiras, Vojvoda no Fortaleza e Roger Machado no Juventude, né? No começo, depois Internacional. Eu vou começar aqui dizendo que o meu voto é no Arthur Jorge, porque o trabalho dele é impressionante, né? O trabalho do Arthur Jorge, dentro do que era a expectativa e do que ele traz de realidade. Vamos eleger o craque também da temporada. Olha, são 5 as opções, tá? Estevão, do Palmeiras, Gerson, do Flamengo, Luiz Henrique, do Botafogo, Rodrigo Garro, do Corinthians e Savarino, do Botafogo. E aí, Eric?
Luiz Henrique. Para votar no Luiz Henrique. Eu concordo com vocês. Todo o Luiz Henrique, desde que ele veio, né, cara, foi muito legal essa volta, essa aposta do Botafogo e dele no Botafogo, né? Claro. Porque também foi uma escolha dele. Sabe que até quando a gente fez essa eleição para os melhores da Libertadores, lá na nossa live do GE, eu votei como craque no Savarino, antes da final. Porque acho que o Savarino foi... O Savarino foi até mais regular, eu acho. Exatamente. Né? O Savarino foi mais regular e tão decisivo quanto o Luiz Henrique até a final. Você vê como que o Luiz Henrique na final ele acaba... atenção nisso. É que assim, eu acho que o Savarino ele deve ter tido um monte de nota 7,5, 8. Só que o Luiz Henrique teve algumas 10, né? Exatamente. E aí pesa, né, cara? E outra, na final da Libertadores, faz um gol e sofre um pênalti. Na própria participação do jogo, sim, ele participa mais, ele e faz uns golaços assim, né? Aquele gol que ele faz no Vasco, que ele troca de pé. Fora aquelas jogadas que ele faz que não sai gol. Gol contra o Penharol, que ele dá uma cavada, assim, ele faz uns golaços assim, né? E assim, 3 jogadores do Botafogo estão concorrendo ao Rei da América. Do Luiz Henrique, né? Ainda não foi eleito. São 3 jogadores do Botafogo, Luiz Henrique, Almada e Savarino. Vamos dar uma olhada, então, no campinho aqui do Troca de Passes, como é que ficou a nossa seleção. Com John no gol. Vamos colocar o campinho aí para a gente mostrar para a galera de casa, para vocês cornetarem à vontade. Assim, são os melhores da temporada, não é nem do brasileiro, nem da Libertadores. Do brasileiro, é somando de janeiro a dezembro. Exatamente. E isso é uma ideia nossa, não tem como votar com a cabeça de vocês. Exatamente. Então, ó, tirem o print e façam aquela corneta à vontade, tá bom? John, goleiro, William do Cruzeiro na lateral, Léo Ortiz do Flamengo, né, um dos zagueiros, o Barbosa do Botafogo, o outro, e o Bernabé do Internacional na lateral esquerda. Meio campo com Marlon Freitas, Gerson, Garro e Savarino, fazendo aquela meia água ali, né? E no ataque, Estevão e Luiz Henrique. Até que dá um caldo esse time aí. Aí você vê que premiou o melhor time do ano. Tem 5 jogadores, que é metade do time. Botafogo. E o técnico, né? Então você tem 6 representantes do melhor time do Brasil em 2024. Justo, porque foi, né, com muito mérito, o melhor time do Brasil. Então tem um porquê essa seleção, assim. São caras que jogaram bem e ajudaram coletivamente seus times a conquistarem títulos. Claro, né? Claro. E tem Tietê, Marçal também se despedindo, né? Pois é, hoje o Botafogo se despediu oficialmente de mais 3 jogadores. O zagueiro Pablo, que só fez um jogo com a camisa do Botafogo, e 2 atletas que estiveram nesse projeto da SAF desde o começo, lá em 2022. O Marçal, zagueiro experiente, 35 anos, contrato acabando, inclusive nessa reta final precisou atuar como zagueiro. Há uma possibilidade de ele seguir no futebol do Rio de Janeiro pelo Fluminense. E o Tietê, que também deve seguir no futebol carioca como novo reforço do Vasco, se despedindo, ele que disse que foi uma honra utilizar a camisa 6 do Nilton Santos, ajudando o Glorioso a ter mais títulos. Também eram mexidas já esperadas, né? O Botafogo já tem outros 2 laterais esquerdos, né? O Alex Telles e o Cuiabano. O Hugo já foi para o Vitória e agora confirma a saída também do Marçal. E o Tietê teve menos espaço nessa temporada, era natural que procurasse novos ares para jogar ainda mais, assim né? foi importante e é um jogador absolutamente vencedor no futebol brasileiro. Claro. Né? Onde ele passa, ele ganha faixa. Ele bota a faixa no peito, não tem história. É um cara que te dá opções, assim. Versátil, né? Versátil. Ele ajudou muito. Muitas vezes ele jogou de lateral direito, né? Sim. Quando o Botafogo passou uma fase ele, sem lateral direito, quando o Damian saiu e tal. Então é isso aí, galera. Ficou por aqui essas notícias aí para vocês. E lembrando aqui de novo aqui, não esqueça de passar no canal, se inscrever. Se você está passando aqui pela primeira vez, esse canal é o Usa Esporte. Informação de esporte diretamente para você. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Toma aí.